Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre o princípio de Cavalieri. Bom, Cavalieri que viveu no período de 1598 a 1647, ele era um matemático que teve a seguinte ideia: embora o formato de um sólido geométrico seja modificado, exceto por casos em que ele perde ou ganha massa, seu volume permanecerá inalterado. Ou seja, se eu pegar um sólido qualquer, tá certo? Por exemplo, esse aqui, ó. Essa pilha de moedas. Eu modifiquei o formato dele, ó. Mas o seu volume, as suas medidas, né? Ele não perdeu massa nem nenhum comprimento, né? Ele permaneceu o mesmo, significa que o volume não se altera. Então, esse basicamente é o princípio de Cavalieri. Esse pensamento fundamenta o princípio que vai ser definido adiante. Bom, o que o princípio de Cavalieri diz? Dados dois sólidos geométricos A e B, de mesma altura e de áreas das bases, que por sua vez estão contidas no mesmo plano alfa, os sólidos A e B têm o mesmo volume se qualquer plano beta paralelo a alfa determinar duas secções transversais com áreas iguais. Ou seja, ó, se eu seccionar aqui, ó, tá vendo essa área de secção? Essa área de secção? Pronto. Se eu fizer a mesma área de secção, eu vou ter esses dois sólidos, ó, com o mesmo volume, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que o princípio fala. Dessa maneira, o princípio de Cavalieri pode ser usado também para sólidos completamente diferentes. Deixa eu apagar aqui. Mas que possuem a mesma altura e bases com áreas iguais. Então, mesmo que eu tenha sólidos diferentes, né, mas que eles tenham a mesma área da base, mesma altura, o volume vai permanecer. Então, imagine a seguinte situação. Aqui, se vocês forem verificar, né, eu vou ter um paralelepípedo, né, mas se essa base aqui, ao invés de ser de um paralelepípedo, fosse de um retângulo, mas que esse retângulo tivesse a mesma área que esse quadrado aqui, não vou nem falar de um retângulo, vou falar de um paralelogramo, por exemplo, ele vai ter o mesmo volume. Esse sólidozinho aqui, ó, vai ter o mesmo volume, porque eles vão ter a mesma área. A mesma coisa vale aqui para baixo. Se essas bases tiverem áreas iguais e essa altura for a mesma, significa que esses volumes aqui de baixo também serão iguais. Os prismas que possuem bases diferentes, mas se a área de qualquer secção transversal feita no primeiro for igual à sua respectiva secção no segundo, além disso, suas alturas forem iguais, então os volumes também serão. Então, é tudo que a gente falou aqui, ó, anteriormente. Essa figura aqui, por exemplo, a base tá mais para um retângulo, né? Então, essa base é um retângulo e essa base é um pentágono. Mas se essas duas áreas, ó, a área 1 e a área 2, forem iguais, esses dois volumes também são iguais, tá bom? Então, isso é o que trata o princípio de Cavalieri. Para a gente saber também como usar o princípio de Cavalieri, precisamos também saber como se calcula o volume de um prisma. Então, o volume de um prisma vai ser sempre calculado pelo produto da área da base vezes a altura desse prisma. Então, por isso que o princípio de Cavalieri diz que os volumes não mudam, são os mesmos. Por quê? Porque o volume de um prisma ele depende justamente da área da base e da altura, e não do formato dessa figura, dessa base. Então, se eu tenho bases diferentes, mas com áreas iguais, e esse prisma tem a mesma altura, então o volume vai permanecer inalterado. Bem, pessoal, agora eu vou resolver a questão do Enem 2019, é a questão 169, ela trata de volume do prisma, tá bom? Ela tá no caderno amarelo. Um mestre de obras deseja fazer uma laje de espessura 5 centímetros, utilizando
concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. Então, aqui estão as dimensões, né, do projeto. O concreto, para fazer a laje, será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões utilizando sua capacidade máxima que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para a laje? Então, temos 10 caminhões de 10 metros cúbicos, 5 caminhões de 10 metros cúbicos, um caminhão de 5 metros cúbicos, 10 caminhões de 2 e um caminhão de 2 metros cúbicos. Bom, para resolver essa questão, eu vou dividir essa imagem em duas partes. A primeira, para achar esse volume aqui, ó. Depois, a segunda, esse volume, e a terceira, que seria esse volume. Após achar os 3 volumes, nós vamos calcular o volume total dessa figura, tá certo? Dessa laje. Bom, lembrando que aqui nós temos o comprimento e a largura, e a espessura vai ser de 5 centímetros. Mas vejam, as medidas estão dadas em metro, tá bom? Como as medidas estão dadas em metro, eu tenho que fazer uma conversão. Então, eu tenho que passar de centímetro para metros. Quando eu vou passar de centímetros para metros, eu vou dividir por 100. Então, como aqui são 5 centímetros, para passar para 5 metros, eu vou dividir 5 por 100, eu vou ter 0,05 metros, tá bom? Feito isso, agora a gente pode resolver a questão. Bom, primeiro eu vou calcular o volume 1. O volume 1, que vai ser essa primeira parte aí, ó, vai ser 8 vezes 8, vezes a espessura, 0,05. Aí vocês vão dizer, professora, por que 8 vezes 8? Por causa desse pedacinho aqui, ó. Por mais que esse pedaço aqui seja 7, que é 5 mais 2, eu tenho que calcular essa altura completa aqui, tá bom? Então, 8 vezes 8 vezes 0,05, isso vai dar 3,2. Bem, pessoal, agora eu vou calcular o segundo volume. O segundo volume vai ser justamente o produto de 7, que é o comprimento, vezes essa largura, que é 3, vezes a espessura, 0,05. Então, esse produto vai dar 1,05. E, por fim, eu vou calcular o terceiro volume, que seria agora 5, ó, que é essa medida aqui, vezes a largura, que é 3, vezes a espessura, que é 0,05. Esse produto, ele vai dar 0,75. Tudo isso aqui, ó, em metros cúbicos. Metros cúbicos. Agora, eu vou calcular o volume total desse sólido, que vai ser a soma de 3,2 mais 1,05 mais 0,75. Esse volume total vai dar 5 metros cúbicos. Lembra que tem um caminhão com capacidade de 5 metros cúbicos? Pois bem, então a resposta vai ser a letra C. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau!